Pronto, estou gravando aqui, viu? Ok? Pessoal, Tá certo? tá gravando aqui no YouTube, viu? Depois eu vou lançar no YouTube, vocês vão lá e acessam. Bom, então, o autor do livro Ética Profissional, ele estabelece essa paridade, né? Não se pode ter direitos ou deveres se não tiver direitos. Aí ele faz a exclusão do escravo por não ter deveres, né? Não, portanto, não pode ter dever o escravo que não tem direito. Aí ele vai falar de Kant. Já ouviu falar em Immanuel Kant, um filósofo? Ele fala assim, ó: o imperativo categórico, segundo Kant, né, é uma das ideias centrais para a adequada compreensão da moralidade e da eticidade, da ética, né? Nesta proposta, Kant sintetizou o seu pensamento sobre as questões da moralidade. Kant valoriza essa ideia de lei moral. Ele cunha uma das mais célebres frases a esse respeito. Ele fala assim, ele fala de imperativo categórico, universal e imperativo prático. Para o imperativo categórico, quer dizer, o que impera, né, em termos reais é o seguinte: ele disse: age somente segundo uma máxima tal, que possas querer ao mesmo tempo em que se torne lei universal. É um dos principais paradigmas da filosofia de Kant. Sua ética vem a ser o dever de agir na conformidade dos princípios que se quer, devendo ser aplicado por todos os seres humanos. Quer dizer, o que é que estabelece que todos os seres humanos venham a agir conforme o dever da conformidade de princípios? A lei, né? Tô certo? É por isso que ele fala de imperativo universal também. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza. Né? E o imperativo prático, ele diz: age de tal modo que possas usar a humanidade tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim ao mesmo tempo e nunca apenas como um meio. Aí mais embaixo, o autor vai explicar o pensamento de Kant, o kantiniano. A justiça não é um direito objetivo, nem tampouco um direito ideal. Não é nada objetivo, nem nada ideal. Ele diz que, na melhor das hipóteses, este último é objeto das intenções do homem justo. Mas o uso da linguagem favorece o equívoco. Em sentido amplo, justa pode ser uma lei, uma disposição, uma determinada ordem, na medida que corresponde à ideia do direito. E mais à frente vai explicando. Nesse sentido, a palavra justa não significa valor moral da pessoa. A pessoa aqui não é de modo algum portador do valor. O valor, muito embora a ação humana possa ser inicialmente tê-la realizado, é unicamente valor de um objeto, valor de uma situação, valor para alguém. Todo direito existe ou ideal é valioso. Em outro sentido, porém, justo é o indivíduo que faz o certo ou tem a intenção de fazê-lo e que trata os semelhantes, seja em disposição ou em conduta efetiva, à luz da igualdade requerida. Quer dizer, o que eu faço para mim, posso fazer para os outros. O que eu não posso fazer para mim, eu não posso fazer para os outros. Aqui a justiça é um valor de ação da pessoa, é um valor moral. Então, ele remete a justiça à questão moral. Kant remete a justiça ao valor moral, à reflexão da moralidade e da ética. Aí mais à frente fala que o direito civil é inspirado no direito romano, né, antigo. A primeira fonte do direito é a lei. Ele diz que a primeira fonte do direito é a lei. O Código Civil constitui a base de todas as outras leis.
que contemplam seus artigos ou definem suas exceções. Os códigos civis caracterizam-se especialmente por um alto nível de abstração que permite aos juízes interpretar e analisar todas as situações concretas, seja aplicando a lei, seja preenchendo suas lacunas por extrapolação. Aí mais à frente vai dizer, não se esqueça de que o que é justo do ponto de vista legal pode não sê-lo do ponto de vista moral. Quem entendeu aí? Quem é que pode me dizer o que entendeu? O que é justo do ponto de vista legal, encerrando, pode não ser do ponto de vista moral. Quer que eu diga um exemplo? É bom. É legal os deputados, os vereadores receberem 13º salário? Não. É legal? Porque já recebe, não, porque já recebe um salário de um certo valor para que receba Não, um salário. é legal. É legal. Tá, entendi. Inclusive foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal como legal. Houve uma ação por parte dos representantes dos vereadores a nível nacional, a Confederação dos Vereadores, a entidade que representa os vereadores a nível Brasil. Eles entraram com ação para ganharem o direito ao 13º salário para todos os vereadores do Brasil, independente de qualquer que seja o município, tamanho, porte econômico, capacidade financeira do município, não importasse. Eles entraram com ação, o Supremo julgou legal. Aí é que vem a outra questão. Agora isso deveria ser não autorizado, né, professor? Aí que vem a outra questão. Nem tudo que é legal é moral. Entendeu? Nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, antigamente o pai podia botar o filho como secretário porque não tinha nenhum impedimento legal. Ele podia botar-se como secretário, tudo bem, era nepotismo, chama-se de nepotismo, né? Mas moralmente é reprovável. Moralmente. Então existem leis que são legais, mas são imorais. Como, por exemplo, o auxílio paletó para deputado. É legal, mas é imoral. Né? Auxílio moradia, deputado tendo apartamentos institucionais da Câmara dos Deputados e do Senado. Professor, licença rapidinho. Sim. Me tira uma dúvida, o que vem dizer esse auxílio paletó? Eu sempre ouço falar, mas ainda não entendi muito bem. Auxílio paletó é um valor mensal que os deputados recebem para comprar paletó mesmo. Entendeu? Meu Deus, que sim necessidade disso. Você sabia que o auxílio alimentação, você sabia que o auxílio alimentação do juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal é maior 2 vezes do que o salário médio de um professor no Brasil? Eu imagino, porque se a pessoa... Ele recebe quase 8 mil reais. Qual o professor que... Não, o professor no Brasil não ganha em média 8 mil reais. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal tem um auxílio alimentação de quase 8 mil reais por mês e ainda tem direito ao restaurante, que eles comem tudo lá no Supremo Tribunal. Tem restaurante em vários andares, né? 1 andar, 2, ou ele escolhe onde é que vai almoçar. Inclusive sai até os manjares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dia é lagosta, um dia é camarão, outro dia é... Entendeu? São coisas que nós não entendemos, né? Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Eu não estou falando mal de presidente, não. Não é essa a minha intenção, não. O presidente tem um cartão corporativo de valor independente, ilimitado. Ele foi com a comitiva de ministro
no dia 18 de dezembro de 2020 até o dia 5 de janeiro, naquele balneário Camburuí. Sabe, já ouviram falar nisso aí? Já. Onde é que fica isso aí? Esse balneário? Um lugar eu não sei, mas eu já ouvi falar em É próximo entre então, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Camburuí. É um negócio onde tem resorts, apartamentos, hotéis, só de luxo. Só tem para alta burguesia. É caríssimo a hospedagem, a alimentação, é um absurdo. Sabe quanto ele gastou nesses 16 dias com o cartão corporativo presidencial que não presta conta? Não existe obrigação de apresentar nota fiscal, porque é um cartão secreto do presidente. Diga aí. Vocês acham que ele gastou? Mais de 5 milhões. Você foi muito além. Ele gastou 2 milhões e 300 mil reais. Um dinheiro que poderia ser investido na saúde e educação do Brasil. 2 milhões e 300 mil reais foram gastos nessa viagem. Aí a justificativa é que o deputado, líder do governo dele, deu na Câmara, questionado sobre esses gastos, porque não pode se saber com o que gastou. Eles alegaram o seguinte, que o gasto foi porque o presidente estava trabalhando. Que lá ele despachou. Imagine, final de ano, dezembro para janeiro, final do ano, início do ano, para o início do outro ano, e se gastou isso de quê? De comida, hospedagem. Ele disse que ele levou avião presidencial, teve helicóptero à disposição dele, do exército lá, para ir para o local onde foi, e também veículos oficiais do governo federal à prova de bala, para levar inclusive os guardas, né, dele de segurança, e cada um ficou em um quarto separado. Não ficou como antigamente fazia, que 2, 3 quartos, mas tinha 3 camas, 4 camas em um só quarto, para economizar. Aí perguntaram a ele por que houve esse gasto excessivo com os segurança. Eles falaram que era a prevenção da Covid. Aí teve um outro deputado que questionou, mas nas idas e vindas do presidente nas ruas, os segurança não usam nem máscara. Por que esse gasto individualizado por cada apartamento, para cada um? Um apartamento para cada um. Quer dizer, ele disse que isso aumentou em 50% os gastos. Então são coisas que nosso país é cheio disso. É de coisas intoleráveis moralmente, mas que na lei estão previstas. Né? São absurdos. Mas o direito mínimo ao povo brasileiro é negado. Por exemplo, teve um período ano passado que estava um acúmulo de quase 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 700 mil pessoas, parece, na fila dos benefícios do INSS sem atendimento, porque não tinha funcionários para atender. E aí piorou com a pandemia. Mas a prioridade para se gastar com deputados e senadores e agentes públicos do governo federal e estadual é uma coisa impressionante, né? Os benefícios são extraordinários. Aí você não sabia que o vereador recebe não, né? O vereador de feira recebe agora, era para receber 21 mil, mas acabou tomando decisão que esse ano não vai ter aumento não. Ficou em 15 mil, mas em dezembro ele recebe 30 mil reais. E cada viagem que ele faz para tomar um curso, se ele ficar 5 dias, é R$1.000 por diária. A diária ele recebe, entra na conta individual dele, particular, na conta, deposita-se na conta e ainda tem a despesa paga, fora a despesa paga, a Câmara paga, e ainda paga a viagem aérea, a passagem. Vocês sabiam disso? Toda viagem do vereador, no mínimo, custa uns 7, 8 mil ou 10 para os cofres da Câmara de Vereadores. E nessas viagens, são 3, 4 que viajam para Aracaju, para qualquer lugar. Até Aracaju aqui, saiu do estado, já gera diária. Então são coisas assim que a lei prevê
mas moralmente é incompatível com as condições do povo brasileiro, né? Então tem muitas coisas que a lei prevê, mas que é moralmente reprovável. Vocês entendem? Auxílio paletó, auxílio gasolina. É tanto auxílio, meu Deus. Habitação, recebe 6 mil e pouco reais por mês. O cara mora ainda no apartamento institucional e ainda recebe o dinheiro do governo federal lá. É brincadeira? Então tem coisas que a lei prevê, mas é reprovável, né? É reprovável. Você não tem condições de a gente aceitar determinadas coisas. Mas é o que diz aqui no texto, né? O texto fala disso, né? Nunca se esqueça de que o que é justo do ponto de vista legal pode não ser do ponto de vista moral, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí, o que é o exemplo que a gente pode dar dessa pandemia, da vacinação? O que é lei, mas não é justo. A gente pode fazer um juízo ético de valor sobre isso? Podemos, não? Façam aí vocês. Bora, gente. Quem é que pode fazer? Não, professor. Na lei está dizendo, estão vacinando o quê? Quem é que está sendo vacinado primeiro? Os guardas municipais não estão sendo vacinados? Policiais. E os professores? Ainda não. Vem cá e você... Vamos agora ao que é justo, moralmente reprovável. No Congresso Nacional, um deputado apresentou um projeto de lei dizendo que a educação transformando a educação em serviço essencial. Isso vai dar um problema muito grande, porque todo serviço essencial, ele sendo aprovado como essencial, ele passa a ser proibido lei, a greve. Na lei proíbe a greve. Para a saúde é um serviço essencial, é por isso que os médicos não podem abandonar o serviço no hospital para fazerem greve e deixar o hospital completamente abandonado, porque ele é essencial, ele tem essencialidade para manter o serviço para a população. A população precisa indispensavelmente desse serviço, como é de transporte urbano. Não pode haver a greve e sem a reserva técnica que a lei obriga a ter de efetivo da frota. Aí eu pergunto para vocês, entre a essencialidade, eles estão obrigando a gente a ter aula presencial na pandemia. Vai ter a lei, vai aprovar, sabia? Se Bolsonaro aprovar, todos os professores vão ter que voltar para a sala de aula por obrigação da lei para ministrar a aula e vocês assistirem a aula presencialmente, mesmo sem a vacinação. Aí eu pergunto para vocês, a aula obrigatória presencial para os professores vai ser legal, porque a lei vai nos obrigar, mas é moralmente aceita? Não. Eu acho que não. É moralmente aceito você colocar o trabalho com maior relevância do que a vida? O que é mais relevante, a vida ou o trabalho? A vida, claro. O que é mais relevante, a vida ou a economia? Qual o maior bem que nós possuímos? É a vida, o trabalho ou a economia? A vida. Porque assim, a vida a gente não consegue identificar na economia e nem a Constituição estabelece que um dos bens inalienáveis é a vida. Direito à vida. A Constituição estabelece como direito primordial a vida. É um direito universal, inclusive escrito na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está contida que a vida é inalienável. Nós temos o direito da vida de uma forma universal, é um direito inalienável.
sagrado. Então a vida tem uma prevalência sobre as demais coisas. Então essa lei moral, essa lei que se for aprovada, ela não tem imoralidade nenhuma. Ela se torna obrigatória, ela vai nos obrigar a dar aula, mas ela é inaceitável moralmente. Então existe muita circunstância na sociedade em que coisas são determinadas ou normas são prescritas, mas são inaceitáveis. São inaceitáveis. Por exemplo, colocar profissionais em situação de trabalho na precariedade, que sem equipamentos, onde você vê, não tem às vezes os insumos para os medicamentos para que o paciente suporte a intubação, mas tem que trabalhar, estão obrigando os profissionais a trabalharem nessas condições. O que é que está acontecendo aí? Nenhum respeito, a moralidade nenhuma, nem a ética. Os profissionais de saúde estão sendo submetidos a rigor, a um processo de desumanização, quer dizer, eles estão sendo obrigados a trabalhar sem as condições mínimas de trabalho. Ou estão presenciando, trabalhando sob condições adversas, sem as condições mínimas exigidas até pelo Código de Ética da profissão. Eles sabem que estão na berlinda, mas tem que trabalhar porque, infelizmente, a prevalência é a vida. Mas eles estão mais psicologicamente abalados do que todo e qualquer categoria. Quem está sofrendo mais na linha de frente são os médicos e as enfermeiras e os profissionais que estão dentro do contexto do combate à Covid. Nesses hospitais aí onde tem as UTIs. Ninguém sabe o que é que você passar intensamente um trabalho de plantão, um plantonista, ficar mais de um ano, desde março do ano de 2020 até a presente data, até um ano, já tem 13 meses, um ano e um mês, num trabalho intenso e sem direito à escolha. Só tem direito à escolha aqueles que têm uma clínica particular, têm dinheiro guardado, mas aqueles que estão trabalhando por uma questão de necessidade. É por isso que o deputado não entendeu. Por isso que ele botou essa lei. Sabe por quê? Porque o discurso que ele fez, inclusive para apresentar a lei, que o profissional, a única categoria que não quer trabalhar na pandemia são os professores. Isso ele alegou lá na tribuna, na Câmara dos Deputados, numa plenária lá no microfone, usando o microfone. Aí eu pergunto, o médico não pode trabalhar remoto? Pode, gente? O médico não pode trabalhar remoto, nem cuidar de doentes de Covid remotamente, nem enfermeira. O motorista não pode dirigir o ônibus remotamente. Então, são profissões que não podem ser realizadas remotamente. Mas já tem outras profissões, como o magistério, pode sim ser feita remotamente, temporariamente. Não é que não estejamos trabalhando, não. Nós estamos temporariamente trabalhando remotamente por conta das condições sanitárias oferecidas pelo país. O país, se tivesse vacinado a gente desde o ano passado, estaríamos na sala de aula. E vocês também. Ou estariam nos furtando a trabalhar. Ninguém estaria se furtando a trabalhar presencialmente se estivesse amparado com vacinas, tomado as 2 vacinas, já em condições sanitárias de enfrentar a doença. Então isso é uma injustiça que estão cometendo com a nossa categoria. É uma lei que pode ser aprovada, sim, pode se tornar obrigatoriedade, um dever a ser cumprido, como a gente leu no texto, mas é o que o texto coloca. Eu não posso ter deveres se eu não tenho direitos. Quer dizer, eu não tenho o direito de ser vacinado. Então são questões relevantes que nos remetem à reflexão, tanto no campo profissional, no campo da própria vida, do nosso país, no contexto social. Essas questões são colocadas aí como relevantes, né? Relevantes. E o que Kant coloca é que essa questão de só pode ter deveres quem tem direito.
senão nos tornamos escravos. E escravo não tem deveres, porque não tem direitos. Então nós estamos numa sociedade meio que invertida nos valores, né? Invertida em nossos valores, infelizmente. Mas tem correntes que defendem que a ética não é uma obrigação legal, né? Aí a gente, não sei se eu já comecei a falar, já comentei sobre Sartre. O existencialismo vai defender completamente diferente, que o campo ético não está propriamente numa obrigação legal, mas está sim numa obrigação de escolhas, né? Num conceito de escolhas humanas dentro da liberdade que o homem tem plena, né? Ele defende uma liberdade plena. Ele acha que o homem não nasceu para ficar no campo do determinismo. As coisas não acontecem impositivamente e o homem vai ter que seguir, não. Toda e qualquer circunstância, a gente já discutiu isso, ele tem sim condições de escolher, mesmo que as contingências da vida sejam opostas ou sejam contrárias ou difíceis para ele tomar uma decisão. Mas sempre há sim um limite das escolhas. Sempre há uma escolha a se fazer, uma liberdade a ser exercida. E ele fala que o homem não nasce com obrigatoriedade de seguir ética nenhuma. Isso é Sartre. Mas Kant já se apega no contexto mais legal dessas normas que a sociedade prescreve. Beleza? Ok. Beleza? Então, o sistema ético, sistema da racionalidade ética, segundo Kant, obedece a esses três imperativos, né? O categórico, universal, prático, e estão dentro desse equilíbrio entre deveres e direitos, que cada um tem que exercer. E uma sociedade não é livre se a pessoa não tiver direitos equilibrados em relação aos deveres. Se eu não tenho direito algum, dever nenhum terei, né? Se não me dão os meus direitos, como é que eu vou cumprir meus deveres? Um exemplo típico é o seguinte: atrasou meu salário, como é que é meu direito sagrado de me alimentar, de suprir minhas necessidades? Eu não estou tendo esse direito respeitado. Como é que eu vou ter a obrigação de dar aula? Não é o direito do professor fazer uma greve enquanto não se recebe o salário. Então, se a gente for ver no contexto sindical, quando os trabalhadores fazem as greves deles, por falta de pagamento de salários, eles estão errados eticamente ou estão corretos? Para encerrar. Motorista de ônibus está lá com atraso, 15 dias, 10 dias. Ou a cooperativa da prefeitura, sempre acontece isso, a prefeitura não paga. Aí fica 10 dias sem pagar, o trabalhador fica sem direito, inclusive, sem o dinheiro até para pagar passagem. Ele fere o direito dele, consequentemente, ele fica, o dever fica em desequilíbrio. Quer dizer, na balança da justiça, que a simbologia da justiça é uma balança. Então, a balança pode pender para um lado ou para o outro. Só é justiça se houver equilíbrio. É isso que Kant quer dizer. Eu tenho que ter tantos deveres quanto tenha em direitos. Eu tenho que ter uma sociedade que me cobre em meus deveres, mas me conceda meus direitos. Tem que haver um equilíbrio. Então é por isso que muitas categorias profissionais fazem greve por conta da inobservância dos patrões em cumprimento com os deveres que eles têm e os direitos que os trabalhadores possuem. Aí é por isso que tem que haver uma ação mais ofensiva por parte dos trabalhadores, que é a categoria mais enfraquecida, né? Mais fraca do elo da corrente do sistema capitalista, para impor pelo menos respeito ao cumprimento desses direitos garantidos na lei. Certo? Ficamos por aqui. Um abraço. Hein?
Vai ter lista. Eu já fiz. Caroline, Regiane, Flávia, Eronildes, Eliana de Souza, Daniela Reis, Flávia Luísa, Mailane, Gleice, Stephanie, Bruna Lima, Jaciara de Jesus, Gabriela Carvalho e Josineide Costa. Tem mais alguém que eu não chamei? Eu, Eliane. Eliana? Professor Eliane da Silva? Eliane da Silva Vitório. Eliane. Da Silva Vitório, pronto. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí? Eu, professor Uliane. Williane. Então, gente, vocês vão ter que estar espertos nessa sociedade que cobra muitos deveres para determinadas classes sociais e poucos direitos. E para outras, muitos direitos e poucos deveres. Não é um desequilíbrio? Eu cobrar dos mais fracos, numa intensidade maior de deveres, e lhe conceder menos direitos. E para os mais fortes, o contrário, eu concedo mais direitos e menos deveres. É a nossa sociedade. É a sociedade brasileira, né? É esse contexto que a sociedade brasileira se apresenta. Valores invertidos. É uma sociedade que privilegia só os privilegiados. Um abraço. Boa noite. Boa. Boa noite. Lázaro Almeida, está presente? Estou aqui, professor. Daniela Reis, deixa eu ver se está aqui. Já botei. Carla Pereira Nery. Nery, pronto. Josineide. Professor Marcos, essas atividades avaliativas que o senhor coloca, assim que o senhor passa um texto e pede para a gente, e depois faz um questionário, podemos fazer com nossas palavras? Como assim o texto, no caso da redação? No caso dos indígenas. No caso dos indígenas. Ali é uma agora, redação, Lázaro. Ali é uma redação. Ali é para fazer uma redação, é? É uma dissertação. Ali são respostas curtas, não é redação. É uma argumentação, um texto argumentativo, quer dizer, um parágrafozinho com uma certa coerência, onde você coordene as ideias e coloque aquilo que você firmou como conhecimento da questão, Então, entendeu? eu vou usar minhas palavras, é isso que eu estou falando. Quando a gente fala assim, minhas palavras, mas as suas palavras vai ser com base no fundamento do estudo. É no que eu entendi, no caso. É o entendimento seu, exato. É isso que eu estou falando. É a transcrição daquilo que você se formou em termos de concepção daquilo que você leu. Entendi. Né? Sim. É isso mesmo, é expressar aquilo que você